Oi, gente! Há um tempo atrás eu postei um vídeo aqui no YouTube que falava sobre vizinhos barulhentos. E eu fiz um corte no Shorts e teve muitas visualizações. Porém, algumas pessoas ficaram um pouco bravas comigo e diziam: do que adianta você postar esse pedaço de vídeo falando das... Falou e não disse nada. Na verdade, a continuidade do Shorts estava em um vídeo longo do YouTube. Mas enfim, eu vou fazer um breve relato desde o início. Eu sou do Rio Grande do Sul, eu me casei e eu vim morar em São Paulo. E aí eu fiquei um tempo morando com a minha sogra. Na rua da casa da minha sogra era muito barulhenta. Tinha festas todos os finais de semana, vizinho funkeiro. Eu não sei porque vizinho funkeiro, ele gosta que a gente ouça as músicas deles também, não é? Não basta somente eles ouvir, mas enfim. E eu não tinha paz. Chegava sexta, sábado e domingo, nós não conseguimos dormir cedo. Era até 4, 5 horas da manhã aquele som alto, não conseguimos assistir uma TV, era no volume máximo, a gente acabava desistindo de assistir a TV, não podíamos ouvir a música do nosso gosto, porque não tinha condições, ficava aquele barulho, no fim não se entendia nada. E antes que alguém fale, eu morava com a minha sogra e ela sempre foi uma bênção na minha vida, uma mãezona para mim. Só que, devido ao barulho, assim, eu não estava aguentando mais. Eu e meu marido, nós decidimos procurar uma casa para alugarmos e saímos da situação. E foi o que nós fizemos. Procuramos a casa e alugamos. Só que, para nossa surpresa, 15 dias depois, o que nós ouvimos? Um vizinho com um som todo volume. E eu acredito que até era pior, porque a situação financeira dele era um pouco melhor. Então, ele anotou uma caixa de som no carro dele. E era aquele som que estremecia as vidraças e as paredes, para você ter noção. E eu me fechava no quarto e parece que o som estava dentro do meu quarto. E a mesma situação, eu não conseguia estudar. Na época eu estava prestando concurso e eu queria, aos finais de semana, eu queria estudar e eu não conseguia. Aquela situação estava insuportável. E aí assistindo alguns vídeos, acompanhando, inclusive a Beth Russo me ajudou muito. Beijo, Beth, seus vídeos maravilhosos. E um dos vídeos dela, ela falava que nós deveríamos de abençoar as situações que estavam nos incomodando para que pudessem haver algumas mudanças. E eu pensei, por que não mudar? Já estou nessa situação, não é? Mas antes disso eu havia conversado com os vizinhos, eu sugeri que nós nos juntássemos numa corrente de oração para que a situação mudasse, e todos foram unânimes em falar: olha, nós já fizemos isso e nada disso funciona. Nós já chamamos a polícia, também não resolveu, enfim, tudo que podia ser feito nós fizemos. Mas eu não desisti, eu pensei, não, eu vou persistir e eu vou continuar. E eu quero deixar claro aqui que eu não estou dizendo que eu sou responsável pelas coisas ruins que as outras pessoas fazem e nem que nós não devemos buscar os nossos direitos quando alguém está nos prejudicando. Não é sobre isso o vídeo. Eu acho que se tem alguém que está extrapolando, está passando dos limites, ele tem que ser julgado, ele tem que ser... Nós temos que procurar os nossos direitos para resolver a situação, mas o vídeo não é sobre isso. Enfim, eu comecei a mudar a minha forma de pensar. Porque antes, o que acontecia? Eu tinha muita raiva dele. Chegava quinta-feira, eu já começava a criar situações na minha cabeça. Ó, ele vai começar a botar o som alto. Ele vai ouvir o som alto. E eu já começava a sentir raiva dele, eu já começava a sentir ódio dele, eu já começava a desejar o mal para ele. Eu queria que o carro dele quebrasse, eu queria que o som dele estragasse. Enfim, eu estava gerando muita coisa ruim dentro de mim. E aí eu comecei a mudar a forma como eu pensava. Quando esses sentimentos ruins vinham para dentro da minha cabeça, começava a criar essas situações dentro da minha mente, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar diferente. Eu vou dar um nome fictício para ele, eu vou chamá-lo de José. Eu dizia: José, eu abençoo a sua vida, eu desejo que você esteja feliz. Eu te amo, José, mesmo. E eu dizia para Deus: Deus, às vezes eu tenho vontade que coisas ruins aconteçam com ele, mas eu não quero que isso aconteça. Eu sei que não é isso que o Senhor quer de mim. E eu comecei a abençoar a vida dele. Eu quero que você seja feliz, eu abençoo a sua vida, eu te amo, eu sei que Deus te ama.
Enfim, eu comecei a mudar a minha forma de pensar e vigiar o que eu sentia. Não foi fácil, foi muito difícil, porque eu estava numa guerra dentro de mim. Sabe, como eu vou abençoar a vida de uma pessoa que está me prejudicando? E eu sempre nas orações eu me colocava em posição de vítima. Ai, como eu sou sofredora, olha, eu tô sofrendo por aquela pessoa malvadona lá que está me prejudicando. E quando eu mudei essa situação, eu saí da posição de vítima e eu me coloquei como alguém que ora, alguém de poder e alguém superior àquela situação, entendam o que eu estou falando de superioridade, não que eu seja melhor que ninguém, mas eu digo espiritualmente falando. Eu percebi que as coisas começaram a mudar. Teve alguns finais de semana que aquele barulho não aconteceu. E 3 meses depois que eu comecei a mudar a minha forma de orar, de pensar, ele foi embora. Milagrosamente, não sei se tem a ver com a minha oração, eu só sei que a situação mudou totalmente. E ele foi embora e aquela casa ficou assim, abençoadamente uma paz, aquela rua. Eu morei por 10 anos nesse lugar. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou dizendo que nós somos culpados pelas coisas erradas que acontecem na nossa vida, mas nós somos responsáveis pelo aquilo que nós sentimos dentro de nós. Eu acredito que tudo é energia. E energia é informação. Se eu estou com a minha energia boa, eu tenho pensamentos bons, eu tenho sentimentos bons. Isso é uma informação. Se eu estou com a minha energia baixa, ruim, é porque eu estou pensando errado, eu estou com pensamentos ruins. Então, tem uma informação ali. E eu mudei essa energia, mudei a forma de pensar. E eu obtive resultados. Então, mudou uma chavinha dentro de mim. E essa chavinha foi muito importante, porque eu percebi que eu morava num lugar que tinha um problema, que no caso era muito barulho, e eu me mudei, fui para outro lugar e o problema continuou. Então tinha alguma coisa errada que eu estava gerando. Eu precisava curar alguma coisa dentro de mim. Lembra que eu não estou dizendo que nós somos culpados, mas nós somos responsáveis. Nós somos um espelho. E a raiva que eu sentia, aí eu lembro daquela frase que todo mundo fala, você toma veneno esperando que a outra pessoa morra. Era o que eu sentia tanta raiva dele que eu queria às vezes que aquela pessoa se estrepasse. Mas na verdade eu que estava adoecendo com aqueles sentimentos ruins dentro de mim. E quando eu comecei a mudar aquilo, eu também me curei. Principalmente eu me curei, porque eu comecei a ver ele com os olhos de amor. Mas enfim, e eu falei para vocês que tem uma segunda parte desse vídeo. Vocês lembram que a casa da minha sogra que eu morava era uma rua muito barulhenta, não é? Infelizmente, a minha sogra faleceu e a casa dela ficou vazia. E vocês estão vendo esse cômodo aqui, esse quarto aqui? É no mesmo lugar que havia muito barulho. E hoje é sábado, 7h30 da noite, 19h38. E, a gente ouve algum barulho de moto passando, né, algum vizinho conversando, mas nada que venha tirar a paz de ninguém. Então, valeu a pena eu ter mudado a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Na Bíblia fala em Provérbios 23:7, assim como você pensa em sua alma, assim é. E era o que estava acontecendo. Eu estava dando cada vez mais força para a situação. E tudo que a gente alimenta, cresce. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários se você tem um vizinho barulhento, clica nos sininhos das notificações e até breve. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.